servo, eu detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim os perversos de coração. Não deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros, as ocultas, eu farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Aleluia. Mas o Senhor diz assim aos seus servos, aos seus filhos, aqueles que se alegram na presença dEle, aqueles que têm em seu coração júbilo, aqueles que têm no seu coração temor. Assim diz o Senhor a esses, o seu povo escolhido: os meus olhos se agradam dos fiéis da terra. Essas pessoas habitarão comigo. Somente quem dedicar a sua vida com integridade a me servir. Aleluias. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Amém? O Senhor convida eu e você, amados, a glorificá-lo e exaltá-lo em nome de Jesus. O Senhor nos convida a entregar a Ele sacrifícios espirituais, a reconhecer que Ele é Deus, a render o culto a Ele com alegria. Versículo 2 do Salmo que eu li há pouco: rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amados, em nome de Jesus, em Filipenses, no capítulo 4. Quero compartilhar algo com você em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Vamos ler o verso 4. Eu queria falar sobre os ladrões da alegria do cristão. Que eu e você venhamos em nome de Jesus identificar aquilo que tem roubado a nossa alegria. Que eu e você venhamos em nome de Jesus saber qual é o nosso inimigo e o nosso adversário, quais são as suas armas, as suas artimanhas, quais são as suas armadilhas, quais são as maneiras que ele tem tentado roubar de nós a nossa alegria de servir ao Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te contar um segredo, cristão. Quando o seu coração está alegre, o coração de Deus exulta de alegria. Quando o seu coração está pleno e repleto de felicidade, o coração de Deus está muito mais alegre ainda. E Deus derrama sobre mim e sobre você a sua força. E Deus derrama sobre mim e sobre você a sua graça. Amém? Filipenses capítulo 4. Todos acharam? Diz assim: alegrei-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor, pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos dar uma visão espiritual, que o Senhor venha abrir nossa mente, o nosso entendimento em nome de Jesus, que nós estejamos atentos, de olhos abertos, com os corações cerrados em nome de Jesus, contra todo ladrão, todo salteador da nossa alegria, contra tudo aquilo que tenta roubar a unção, a presença, o poder, a alegria de te servir, ó Deus. Que o Senhor venha trazer ao teu povo contentamento em tua presença, que o Senhor venha trazer em nome de Jesus o gozo e a alegria de estar em tua casa, Pai. Que nós tenhamos em nosso coração, ó Deus, o prazer de estar em tua presença, Pai. Que sejamos como o salmista, Senhor, que prefere estar em tua presença do que em outros 1000 lugares, ó Deus. Que nós creiamos, ó Pai, que o Senhor tem poder para, em nome de Jesus, nos defender do ladrão, do salteador, daquele que intenta contra nossas vidas, ó Pai, contra as nossas almas, ó Deus, contra o teu povo escolhido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz arder de novo, Senhor, a alegria pela tua presença, ó Deus. Faz arder de novo, Senhor, a satisfação de estar em tua casa, Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, que o nosso prazer esteja te adorar, ó Deus, seja te glorificar, Senhor, em nome de Jesus.
Fala conosco nessa noite, Senhor, de uma maneira extraordinária, poderosa, Senhor, em o nome de Jesus. Nos traz a revelação, o entendimento, Deus, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura, traz salvação, traz libertação, ó Deus, traz renovo em nome de Jesus. E restaure em cada coração a alegria de Te servir, ó Deus, o anseio pela Tua presença, Pai. Oh, meu Deus, Te glorificamos em nome de Jesus. Amados, eu vou ver aquele capacete ali, viu? Aleluias. Minha máscara aqui quer pular da minha boca. Minha máscara não está muito crente, não. Eita glória. Primeira vez que eu uso esse negócio aqui, viu, apóstolo? Aleluia. Que bonito, irmão. Não tem problema não. É para a glória de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês em nome de Jesus sobre os ladrões da alegria dos crentes. Interessante que no versículo 4 Paulo é muito enfático em dizer, amados, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, novamente vos afirmo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Interessante, amados, que existem algumas coisas que tiram a nossa alegria. Existem algumas coisas que roubam a nossa alegria. Continua no versículo 5 aqui, amados, diz assim, ó: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Amém? Ele virá, querido. Ele virá. Versículo 6, olha o que diz: não andeis ansiosos por motivo algum. A ansiedade, queridos, um dos primeiros ladrões da alegria do crente. A ansiedade. Interessante que a ansiedade, ela gera depressão. A depressão, amados, muitos dizem que é o mal do século. Muitas e muitas pessoas têm morrido de depressão. Muitas e muitas pessoas têm morrido de ansiedade. O que causa a ansiedade, o que causa a depressão, é o excesso de informações. Eu vi alguns homens dizerem que uma criança que até os seus 12 anos de idade, ele já recebeu mais informação do que grandes homens do passado, grandes Césares, grandes imperadores, a sua vida inteira. Hoje em dia, amados, nós recebemos um turbilhão de informações. São tantas informações que nós recebemos, são tantas coisas, que às vezes nós, por esse excesso de informação, nós somos atingidos pela ansiedade. Com quem irei me casar? O que irei fazer? Qual vai ser meu futuro? Como irei fazer para ganhar mais dinheiro? Como vou vencer essa dificuldade, essa pandemia? Como vou vencer essas lutas? Como vou vencer? Como? E o nosso Senhor, amados, é muito enfático em dizer, lá em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que ireis comer, nem pelo que ireis beber, nem pelo que ireis de vestir. Interessante que o versículo 6 aqui também de Efésios diz a mesma coisa: não andeis ansiosos por motivo algum. E olha o segredo para combater a ansiedade aqui no versículo 6 mesmo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as suas súplicas, as suas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Queridos, não deixe que o excesso de informação te tire da presença de Deus. Não te deixe que o excesso de coisas que você absorve nesse mundo, sejam elas boas ou não, te cause ansiedade, te cause pavor, te cause depressão. Mas que você venha a ser refrigerado pelo Senhor em nome de Jesus. Que você venha a ser, em nome de Jesus, ser cheio da presença do Senhor, cheio da segurança do Senhor, que você esteja firmado no Senhor, que você esteja, em nome de Jesus, aliançado com Ele e agarrado com Ele em nome de Jesus. E que nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhuma preocupação, nenhuma coisa, nenhum porvir, que nada tire a sua segurança em Deus, mas que você declare ao Senhor, o seu Deus, por meio de orações, por meio de súplicas, por meio de ações de graça, por meio de júbilo, por meio de graça, por meio de alegria, todas as vossas dificuldades, porque Deus é nosso Pai, querido, porque Deus se preocupa conosco,
Deus está interessado em saber as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas lutas, os nossos anseios, os nossos desejos. Mas para isso nós devemos colocar tudo diante dele. Salmo 37, versículo 4. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o mais o fará. Amém? Que você esteja, em nome de Jesus, depositando no Senhor todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, todas as suas lutas, todas as suas adversidades, todos os seus porvis, todos os seus pormenores, todas as suas crises, todos os seus anseios e desejos, todos eles sejam apresentados ao seu Deus, por meio de orações, por meio de súplica. O nosso segundo inimigo, amados, que rouba muitas das vezes a nossa alegria, são as críticas desleais. Interessante que a crítica, em alguns casos, ela é muito boa, querido. A crítica construtiva e a crítica leal, ela é muito boa. Mas eu disse aqui a crítica desleal, a crítica desconstrutiva. O que é crítica desleal, pastor? Crítica desleal, querido, é quando você critica alguém pelas suas costas. Crítica desleal, querido, é quando você critica alguém sem ao menos comunicar a ele qual é a sua crítica. Crítica desleal, amados, é quando você critica alguém achando que você talvez tem razão ou não, sem dar o direito dessa pessoa se defender, sem dar o direito dessa pessoa expor a sua ideia, o seu ponto de vista. Olha o que diz o versículo 3 de Filipenses. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, eram duas mulheres aqui no caso, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nesse episódio aqui, amados, Paulo chama um homem e ele pede para que esse homem ajude duas mulheres que estão no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de uma divisão de ideias, de pensamentos, e ele fala: eu peço a ti, meu amigo leal, que as ajude. Paulo não criticou aquelas mulheres de maneira desconstrutiva. Paulo não criticou aquelas mulheres de maneira desleal. Pelo contrário, ele chamou um homem da sua confiança. Ele chamou um dos seus amigos de ministério, um dos seus amigos de trabalho, um dos seus amigos de obra missionária, e falou: ore com elas, ajude elas, interceda por elas, resolva esta rixa, resolva esta situação. Muitas vezes, amados, nós perdemos a nossa alegria porque recebemos uma crítica desleal pelas costas, sem ter o direito de se defender. Não faça isso jamais, querido. Se você vê no meio da sua parentela, no meio da sua família, no meio dos seus conhecidos, no meio dos seus familiares, alguma pessoa com alguma rixa, com alguma queixa, com algum problema, com alguma dissolução, com algum confronto, com algum embate, não as critique. Porque quando você as critica, você está se criticando de maneira desleal, de maneira desconstrutiva. Mas quando você chama ela no privado, quando você expõe a ela a causa, com amor, com mansidão, buscando em Deus uma solução, buscando em Deus uma maneira de resolver aquele problema, a sua crítica vai ser uma crítica leal, genuína, verdadeira, vai ser uma crítica construtiva. E pode ter certeza, amados, que ali vai haver alegria, salvação, gozo, libertação, graça. Mas quando nós criticamos, amados, de maneira desleal, nós matamos aquela pessoa, nós roubamos a alegria dela, e nós mesmos somos contaminados. E nós mesmos somos contaminados por isso. Por isso, amados, não deixe que esse inimigo, esse ladrão da alegria, da crítica desleal, entre e se ande no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio dos seus irmãos, mas que você resolva em nome de Jesus, de maneira honrosa, de maneira verdadeira, de maneira leal, de maneira construtiva. Isso, amados, é uma maneira de trazer cura, trazer libertação.
O terceiro ladrão, amados, da nossa alegria, da alegria do cristão, é a decepção. Interessante que eu vejo Paulo passando por tantas dificuldades aqui, amados. Paulo sofrendo, eu vejo Paulo sendo açoitado, acorrentado, eu vejo Paulo sendo preso junto com Silas. O que ele fez quando foi preso? Murmurou a vesta, pastor. Reclamou demais. Falou: Deus, que absurdo, que coisa covarde. Eu pregando a tua palavra, pregando o teu evangelho, fazendo a tua obra, e agora sou preso. Estou sendo açoitado, castigado, humilhado, envergonhado. Não, a Bíblia fala que era quase meia-noite, e Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor. Eles não deixaram, amados, a decepção, a injúria, a calúnia, eles não deixaram, amados, com que isso roubasse a sua alegria. Interessante que a Bíblia também fala que todos os presos da prisão ouviram a glorificação, a oração, o brado de Paulo e de Silas, e todos ficaram maravilhados como esses homens conseguem, presos com esgoto até os seus pescoços, todos açoitados, envergonhados, e ainda conseguem adorar e glorificar esse Deus. Não deixe, amados, que esse inimigo, esse ladrão, venha sobre a sua vida. Não deixe que as frustrações, que as decepções, amados, venham roubar a sua alegria em servir ao seu Deus, venham tirar o seu foco e o seu propósito. Não deixe que isso venha abalar a sua fé, amados. Amém. Sabe por que isso acontece às vezes? Porque nós colocamos a nossa expectativa em homens, em pessoas e em coisas. A nossa expectativa, a nossa confiança, a nossa esperança jamais deve ser colocada nisso, mas somente no autor e consumador da nossa fé, porque Ele é nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, e nunca vai nos desamparar, Ele nunca irá nos decepcionar. Esse é o nosso Deus, amado. Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa, toda a nossa força no Senhor, Ele nos sustenta, nos restabelece, Ele nos dá a alegria de viver, Ele nos dá a graça, o gozo, o contentamento, de até mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às afrontas, em meio a pandemias, em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio à dor, assim como Paulo diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a tristeza, a decepção, as lutas, as dificuldades? Será o Covid-19? Não, nada vai e nem pode nos separar do seu amor. Por isso, coloque a sua esperança, a sua convicção, toda a sua fé, amados, em Jesus, no seu Senhor e no seu Salvador, e você nunca, jamais irá se decepcionar, amados. Em o nome de Jesus, não deixe, amados, que isso venha em nome de Jesus tirar você do alvo. Olha que Paulo fala qual é o segredo, que nós não passamos por isso. Ele diz assim, amados, no versículo, a partir do versículo 7, diz assim, amados: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração. Guarde o seu coração, amados. De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Interessante que nós guardamos tantas coisas. Guardamos nossos carros, os nossos bens, a nossa casa, a nossa família, o nosso dinheiro. Guardamos tantas coisas, e às vezes até entulhamos coisas, mas às vezes não guardamos o nosso coração. Às vezes não guardamos a nossa confiança, às vezes não guardamos a nossa fé. Às vezes deixamos que o inimigo venha de maneira sorrateira, e por uma pequena coisa, como uma raposinha, sutil e traiçoeira, venha e roube a nossa fé, a nossa esperança, roube a nossa alegria. Por isso, amados, coloque no Senhor em nome de Jesus, porque o Deus de paz, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Qual o segredo, pastor, de que eu não tenha isso roubado, de que a alegria não seja roubada da minha vida, da minha família? Qual o segredo de que a esperança não seja roubada da minha família? Qual o segredo que a ansiedade não venha e tome conta dos meus pensamentos? Que eu não fique ansioso, que eu não fique preocupado, que eu não fique abatido, que eu não fique, às vezes, sentindo até os sintomas do Covid. Tem pessoas que por ansiedade, pelo excesso de ansiedade, começam a sentir falta de ar, desespero, pânico, medo. Sabe por quê, amados? Porque não tem preenchido os seus pensamentos, a sua mente com as coisas espirituais. Estão às vezes, amados, absorvendo muitas e muitas informações, que muito mais nos desinformam do que nos informam. Estão absorvendo, amados, tudo que o inimigo quer nos informar, e recebendo muito pouco da parte de Deus. Olha que Paulo fala, concluindo: caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, e se houver algo de excelência, digno de louvor, nisso pensai. Com isso, amados, você pode encher a sua mente, porque pode ter certeza, sempre vai ter espaço para mais. Isso não vai te trazer ansiedade, nem medo, nem pânico, nem pavor, nem decepção, amados, mas vai te trazer regozijo, alegria, graça, glória, fé, esperança e amor. Pense nas coisas do alto, querido. Esses são momentos que Deus está separando os bodes das ovelhas. Deus está separando aqueles que são daqueles que não são. Amados, não existe mais tempo e nem hora para ficarmos em cima do muro. Não existe mais tempo nem espaço para ficarmos em cima do muro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao maligno. Não existe mais meio termo. Não existe mais nem a possibilidade de que nós sejamos mornos, porque é tempo de nós sermos quentes ou sermos frios. Por isso, amados, seja quente em nome de Jesus, fervoroso em nome de Jesus, que a chama do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, que ela não venha se apagar, que o pavio que fumega venha se reacender em nome de Jesus, e que a alegria do Senhor venha te fortalecer em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo continua: tudo que recebeste, tudo que ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Deus vai estar convosco, amado, quando nós praticarmos a palavra do Senhor, quando nós andarmos nos caminhos do Senhor, assim como Deus tem levantado os seus homens de Deus para serem espelhos, para serem modelos, nós devemos fazer as mesmas coisas, as mesmas obras. Amém. Como Paulo fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. É verdade. Nós devemos trazer, amados, para nós essa responsabilidade. É tempo das pessoas, amados, olhar para os servos do Senhor, que tem a sua fé inabalável, que nada rouba a sua alegria, que nada abala a sua fé, que nada tira a sua esperança, que nada tira a sua força, e olhar para nós e ter em nós um modelo de verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus, que tem as suas forças renovadas todos os dias. Todos os dias. A Bíblia até nos permite, amados, que a tribulação, que o choro, que a angústia venha sobre nós, mas somente por uma noite, somente por algumas horas, porque pela manhã a alegria do Senhor tem que ser restabelecida, o gozo do Senhor tem que ser restabelecido, o renovo de Deus tem que ser restabelecido. Versículo 10: alegro-me grandemente no Senhor, pois terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Versículo 11: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Aprenda, amados, em nome de Jesus, a ser pleno de Deus. Aprenda a ser grato de Deus. Aprenda o mistério de viver feliz em Cristo, amados. Creia que Deus é suficiente. Creia que a graça do Senhor te basta
Paulo disse certa vez, amados: eu aprendi que a graça de Deus me bastava, pois o próprio Deus disse para ele: a minha graça te basta, ela é suficiente. Você não precisa ser rico, não precisa estar livre de tudo, não precisa ser poderoso, não precisa ser privado de todas as dificuldades, mas a minha graça te é suficiente. E olha o que Paulo fala, que coisa linda, verso 12: sei bem o que é passar necessidade. Eis aqui, amado, o homem que sofreu por amor a Cristo. Foi um dos homens que mais foi perseguido, mais foi injuriado, mais foi caluniado, um dos homens que mais foi açoitado na história dos mártires cristãos, foi Paulo. E ele fala: sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz. Aprendi o que? O mistério de viver feliz. Aprenda em nome de Jesus, amado, esse mistério. Aprenda que o Senhor é suficiente em sua vida. Aprenda, amados, que você não precisa ser livre de toda e qualquer dificuldade, de toda e qualquer circunstância ruim. Aprenda que você, amados, não precisa ser um menino mimado, que tem tudo aquilo que você quer, que você deseja, que você anseia, mas que a graça do Senhor é suficiente em sua vida, e ela vai te ensinar o segredo de viver feliz em Deus, pleno e satisfeito, amados, porque essa é a verdadeira plenitude de Deus. Essa é a verdadeira satisfação do cristão, saber que Deus é suficiente, saber que a graça do Senhor é suficiente. Amém. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aleluias, aleluias. Quando você aprender isso, amados, você pode fazer o uso do Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu recebo, Jesus. Quando você aprender isso, amados, esse mistério de estar provado em Deus, de aguentar todas as lutas, as dificuldades, as provações, todas as açoites, todas as ofensas, as decepções, toda e qualquer calúnia, quando você aprender isso, amados, por amor de Cristo, você vai poder desfrutar dessa palavra maravilhosa: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele aprendeu o mistério, amados, de viver feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Paulo podia todas as coisas, porque ele aprendeu a fazer o seu Deus, o seu Senhor, feliz. Amém? E para encerrar, amados, o último ladrão da nossa alegria é o medo. O medo é terrível, amados. O medo causa pânico. O medo causa morte. Interessante que Paulo fala em Romanos: aonde está a morte, o seu aguilhão. Um dos maiores inimigos, uma das coisas que mais causava medo e pavor na sociedade antigamente, amados, era o medo de morrer. Porque existia uma grande dúvida, existia um grande temor e pavor que para onde essas pessoas iriam passar a eternidade, ou para onde elas iriam. Mas quando Jesus ressuscita, amados, tudo isso muda. O aguilhão da morte, o medo da morte, o pavor da morte, o inimigo mortal do cristão foi vencido. Tragado foi a morte pela vitória de Cristo Jesus lá na cruz. Por isso eu te pergunto, querido, por que você está com medo? Por que você está abatido? Por que você está cansado? Por que você está decepcionado? Por que você está ansioso? Não se preocupe, o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso general, venceu a morte, venceu todo o medo, venceu toda a dor, ele venceu tudo lá na cruz do Calvário, ele triunfou, ele é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou, amados, e nos deu uma certeza, uma esperança, que nós também iremos ressuscitar nele. É verdade. Por isso, amados, não deixe que o medo tome conta da sua vida, não deixe que o medo tome conta da sua família, da sua casa,
seja em nome de Jesus uma voz profética, uma voz de alegria, de bênção, de gozo, de regozijo, e profetize em nome de Jesus salvação, libertação, profetize glória, profetize cura, profetize bênção, profetize em nome de Jesus a alegria do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu encerro minhas palavras, amados, no versículo 1 de Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, eu tenho saudade de você, cristão. Sabe por quê? Porque devido a esse caos que nós estamos vivendo, essa pandemia, nós não podemos ter o mesmo relacionamento mais. Nós não podemos se abraçar, nós não podemos ter o mesmo contato, nós não podemos ter o mesmo afinco. Mas o Senhor Jesus continua sendo o nosso elo. O Senhor Jesus continua nos unindo pelo seu sangue. Ainda que nós não podemos estar juntos, ainda que nós não podemos estar aglomerados, se abraçando, se tocando, se beijando, se apertando, ainda assim, amados, em Cristo Jesus, nós somos ligados. E ainda que venha a morte, o aguilhão, ainda que venha sobre nós, porque Ele virá. Pode ter certeza que esse aguilhão virá, mas ele já foi vencido. Nós iremos ressuscitar com Cristo, teremos um corpo totalmente renovado, glorificado, e viveremos eternamente com Ele. Deixa eu te falar para você, amados, uma grande revelação da palavra do Senhor. Aquilo que é mais maravilhoso, amados, aquilo que é de mais glorioso, não está na Bíblia, sabia disso? Deixa eu te explicar por quê. A Bíblia traz grandes revelações sobre como o céu é, sobre algo que irá acontecer, amados. Mas a Bíblia não descreve com detalhes como eu e você iremos viver na eternidade. Por isso que eu falo, amados, que aquilo que há de mais maravilhoso, mais glorioso, mais sublime, mais perfeito, isso não está na Bíblia. O próprio Deus preparou isso para que nós vivenciamos a eternidade com Ele. Assim que chegar o nosso dia, Ele nos levará para o céu, nos dará um corpo transformado, uma mente transformada, porque a nossa mente, o nosso corpo não pode entender a eternidade, a nossa mente não pode compreender o tão glorioso que é, tão maravilhoso que é a eternidade. Por isso que eu te falo, amados, tenha fé, confiança, alegria, a graça do Senhor seja suficiente em sua vida, tenha regozijo, a sua maior graça, a sua maior alegria seja a sua salvação, em nome de Jesus. Essa seja a sua maior graça, a sua salvação. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo, eu tenho muitas saudades, minha alegria e coroa. Permanecei assim, firmes no Senhor, amados irmãos. Permaneça firme em nome de Jesus. Amém. Breve Ele virá, irá nos levar, irá nos arrebatar em nome de Jesus. Eu termino por aqui as minhas palavras em nome de Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você ficasse em pé. Nós temos ainda 8 minutos ainda. Nós podemos orar nesse instante. Podemos glorificar o nosso Deus. Enquanto nós iremos adorar o Senhor, eu quero que você traga como